Em 14 de abril de 1988, a fragata da Marinha dos EUAU SS Samuel B. Roberts atingiu uma mina iraniana no Golfo Pérsico. A explosão abriu um buraco de 6,4 metros no casco do navio e feriu 10 marinheiros. A mina que quase afundou o navio era um design da Primeira Guerra Mundial, rudimentar, detonada por contato e barata. Segundo a análise histórica confirmada do Centro Strauss, a mina que atingiu Roberts estava claramente demonstrando que as minas navais não precisam ser sofisticadas para se provar eficazes. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, uma única mina iraquiana atingiu o USS Trípoli, um navio de contramedidas contra minas que operava especificamente na região para procurar minas, e outra atingiu o USS Princeton. A Marinha dos EUA perdeu 2 navios de guerra para minas em um único conflito, avançando para março de 2026. O Irã, supostamente, começou a colocar minas no Estreito de Hormuz, uma via navegável pela qual passa 20% do petróleo mundial todos os dias. A questão é, como a Marinha dos EUA planeja navegar por um campo minado e proteger o transporte marítimo comercial, sem sofrer as mesmas perdas que em 1988 e 1991? A resposta envolve um sistema que a Marinha dos EUA nunca testou em combate real. 2 minas com nomes que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e uma lacuna de capacidade sobre a qual analistas de defesa têm alertado por anos. Aqui está o quadro completo. Segundo a CBS News e a CNN, fontes de inteligência dos EUA confirmaram por volta de 23 de março de 2026 que pelo menos uma dúzia de minas avançadas de 2 tipos específicos haviam sido detectadas no Estreito de Hormuz. E este foi o sinal mais detalhado até o momento dos relatórios abertos sobre o real desdobramento de minas. O primeiro tipo é a Mahem-3, uma mina ancorada de 300 kg que flutua abaixo da superfície. Segundo a Maritime Executive, citando o banco de dados de munições de código aberto, CATUXO, ela usa sensores acústicos para detectar navios que passam a aproximadamente 3 metros de distância. Criticamente, como observou a Maritime Executive, ela é ativada acusticamente, o que significa que um casco não magnético ainda pode ativá-la, ao contrário das minas de detonação magnética mais antigas. O segundo tipo é a Mahem-7, uma mina de fundo de 220 kg implantada no leito marinho, capaz de operar em águas tão rasas quanto 3 metros e tão profundas quanto 90 metros. Segundo a Maritime Executive, ela é especificamente projetada para atacar embarcações menores, como lanchas de desembarque e navios patrulha, e pode ser implantada por barcos pequenos ou até helicópteros. O Irã já ofereceu a Mahem-7 para exportação e publicou suas especificações. A dúzia ou mais de minas atualmente confirmadas no estreito representa uma pequena fração do que o Irã supostamente possui. Segundo um relatório do Congresso dos EUA, citado pela CNN, o Irã possui um estimado de 5.000 a 6.000 minas navais de vários tipos. Segundo a análise do Centro Stimson, o arsenal varia de minas de contato rudimentares, do tipo que Teherã implantou durante a Guerra dos Petroleiros na década de 1980, bem como minas de fundo e de influência mais sofisticadas que detonam em resposta a assinaturas acústicas, ou magnéticas ou de pressão. Segundo a CNN, citando inteligência dos EUA, o Irã ainda retinha mais de 80 a 90% de seus barcos pequenos e navios lança-minas no início de março, o que significa que, em teoria,
poderia viavelmente implantar centenas de minas adicionais se o ritmo atual das operações dos EUA não suprimir essa capacidade. Segundo a análise de defesa confirmada do Gateway Pundit, o Irã também desenvolveu um sistema de entrega de minas baseado em terra usando o sistema de lançamento múltiplo de foguetes, Fajr-5. Um sistema de artilharia de foguetes montado em caminhão que supostamente pode implantar minas a partir de terra, sem colocar nenhum navio na água, com um alcance de 80 a 100 quilômetros. Isso torna a interdição da capacidade de colocação de minas do Irã significativamente mais complexa do que simplesmente atacar navios de superfície. Por 4 décadas, a marinha dos EUA manteve varredores de minas de propósito específico implantados no Bahrein, especificamente para deter o uso de minas iranianas e manter a capacidade de limpar Hormuz, se necessário. Estes eram navios de contramedidas contra minas da classe Avenger, construídos com cascos de madeira revestidos de fibra de vidro, especificamente projetados para reduzir as assinaturas magnéticas, a característica exata que impede o acionamento de minas de influência magnética. Em 2025, a Marinha dos EUA descomissionou todos os seus 4 navios da classe Avenger, sediados no Bahrein, os transferindo a missão para navios de combate litorâneo da classe Independence, equipados com um pacote de missão de contramedidas contra minas. Segundo o Military Times, ao contrário dos varredores de minas, que tem uma longa história de terem sido testados em batalha, o LC-S com o pacote MCM nunca foi implantado em combate. Se o LC-S for usado durante a Operação Epic Fury para lidar com minas iranianas, será uma primeira vez. Segundo a Hunter Brook Media, citando um briefing classificado da Marinha de 2025, posteriormente tornado público, existem problemas contínuos significativos com o sistema de contramedidas contra minas do LCS, incluindo o barco drone C-US, vê que requer horas de tempo de preparação, seu sonar tendo dificuldade em detectar ameaças, com operadores potencialmente inconscientes até a análise de dados pós-missão. E a confirmação visual provando ser desafiadora mesmo nas águas de turbidez relativamente benigna da Sokal. A situação é ainda mais complicada pela localização dos navios destinados a realizar essa missão. Segundo os relatos confirmados de The War Zone, 2 dos 3 navios LCS de contramedidas contra minas da classe Independence dos EUA, USS Tulsa e USS Santa Bárbara foram avistados na Malásia, a milhares de quilômetros do Estreito de Hormuz, em meados de março de 2026. Segundo The War Zone, ambos os navios haviam sido implantados no Bahrein para substituir os Avengers descomissionados. Seu aparecimento na Malásia levantou questões significativas sobre por que não estavam posicionados para a missão para a qual foram projetados. Segundo a Hunter Brook Media, os EUA encaram um cenário sombrio. Navios novos e defeituosos, responsáveis por manter aberta uma artéria de transporte global que carrega 1/5 do suprimento mundial de petróleo. A avaliação anterior do Instituto de Washington, citada pela Hunter Brook, estimou que limpar o Estreito de Hormuz de Minas poderia exigir até 16 navios MCM. Segundo a Hunter Brook, a Marinha dos EUA atualmente tem 7. Apesar da lacuna de capacidade, os planejadores de defesa dos EUA delinearam uma abordagem multicamada para conduzir operações de contramedidas contra minas no estreito. Segundo a análise confirmada da Maritime Technology Review, a estratégia envolve um sistema em camadas e em rede, combinando lasers de helicóptero, sonar rebocado e neutralizadores semi-autônomos. A primeira camada é o helicóptero MH-60. Esse Seahawk, equipado com o sistema de detecção de minas a laser aerotransportado, conhecido como ALMDS. Segundo a Maritime Technology Review,
Ele varre águas rasas em velocidade, emitindo pulsos de laser que ricocheteiam em objetos submersos e retornam como imagens de alta resolução. O sistema Streak Tube Imaging lidar a bordo converte sinais de retorno em renderizações 3D quase instantâneas, dando aos comandantes geolocalização em tempo real de ameaças potenciais sem colocar nenhum navio diretamente na zona de ameaça de minas. A segunda camada é o veículo de superfície não tripulado de contramedidas contra minas em águas costeiras e rasas. Um barco-drone implantado a partir do LCS que realiza varreduras de sonar à frente de navios tripulados. Segundo a análise operacional confirmada da Next Big Future, os sistemas não tripulados vão primeiro para que nenhum navio tripulado assuma o risco inicial. No pior caso, seria o drone ou o LCS líder, não o petroleiro comercial atrás dele, que encontraria qualquer mina não removida. Segundo a análise confirmada da Next Big Future do procedimento de escolta e limpeza planejado, a sequência funciona da seguinte forma: os varredores de minas, LCS, com suporte de helicóptero e drone varrem e confirmam um canal livre à frente de qualquer comboio. Os petroleiros são agrupados em pequenos comboios, tipicamente de 2 a 6 navios, para reduzir a exposição. Destroyers da classe Arleigh Burke fornecem escolta próxima F/A-18S, F-35S e 2 Hawkeyes de grupos de ataque de porta-aviões fornecem patrulha aérea de combate contínua. E qualquer lancha rápida iraniana, drone ou sistema de mísseis móvel detectado é imediatamente engajado por ativos aéreos ou lançados de navios. A distinção operacional chave da abordagem da classe Avenger, segundo o Military Times, é que o LCS opera fora da zona de ameaça de minas e implanta dispositivos contra minas, enquanto os varredores de minas mais antigos podiam operar mais perto ou diretamente dentro do campo minado. A abordagem de distância mantém a plataforma tripulada mais segura, mas requer que os sistemas de drone funcionem de forma confiável em um ambiente contestado. Segundo o ex-comandante do CENTCOM, general Joseph Votel, citado pela Maritime Executive, eu acho que o pior caso agora seria se encontrássemos evidências positivas de que o estreito está minado. Isso realmente estenderia o tempo para a reabertura. Provavelmente temos que assumir que há minas lá agora. Mas um esforço sério de mineração pelo Irã poderia realmente complicar e atrasar as coisas. A resposta mais direta à ameaça de minas não é a limpeza, é lidar com a capacidade de colocação de minas antes que as minas cheguem à água. Segundo o comunicado confirmado do CENTCOM, de 10 de março, as forças dos EUA abordaram múltiplos navios navais iranianos perto do Estreito de Hormuz, incluindo o que o CENTCOM descreveu como 16 lança-minas. Segundo o Naval News, os navios alvejados incluíam uma corveta catamarã da classe Shahid Soleimani, um dos combatentes de superfície mais capazes do Irã, bem como lanchas rápidas equipadas com mísseis, um submarino da classe Qadir e embarcações de interceptação menores. O secretário de Defesa Hegseth declarou que o Comando Central dos EUA tem abordado navios lança-minas inativos no Estreito de Hormuz. Os analistas de defesa descrevem isso como uma abordagem a montante. Em vez de esperar que as minas estejam na água e então tentar removê-las sob fogo, as forças dos EUA estão tentando degradar a capacidade de colocação de minas do Irã na fonte. Segundo o General Kane no briefing de 19 de março, até aquela data 44 embarcações lança-minas haviam sido abordadas desde que a Operação Epic Fury começou.
Segundo os relatos confirmados da Maritime Executive, o desdobramento de A-10 Warthogs e helicópteros Apache sobre o estreito está explicitamente conectado à missão de limpeza de minas. A Maritime Executive observou: o comando começou a usar helicópteros Apache e aviões de apoio aéreo aproximado A-10 para apoiar esse objetivo, sugerindo confiança de que aeronaves lentas e não furtivas agora podem operar no Estreito de Hormuz. Isso é operacionalmente significativo. Um LCS, realizando operações de limpeza de minas, se move lentamente e está exposto. Segundo a análise do National Interest, os varredores de minas Avenger mais antigos tinham armamento limitado em caso de emboscada de lanchas rápidas iranianas. O LCS, como um verdadeiro navio de guerra, com um canhão de 57 milímetros e um lançador Seaham, pode se defender. E com A-10 e Apaches, fornecendo vigilância persistente, as lanchas de ataque rápido, que tentam interferir nas operações de limpeza, enfrentam uma resposta aérea sustentada. Os analistas de defesa observam que isso cria o que a Maritime Technology Review descreveu como uma teia de destruição. A-10s e Apaches lidam com ameaças de superfície. Destroyers fornecem defesa antimísseis. O LCS implanta drones e helicópteros para a própria limpeza. E porta-aviões fornecem superioridade aérea no alto. A decisão do Irã de colocar minas no estreito não é principalmente uma decisão tática, é estratégica. Segundo a análise confirmada do Centro Stimson, Teherã está tentando controlar a incerteza o suficiente para perturbar o comércio global, sem desencadear uma guerra em grande escala. A assimetria de custos é extrema. Segundo a análise histórica do Centro Strauss, minas de contato simples podem custar tão pouco quanto $1.500. A Maham 3 e a Maham 7 são mais sofisticadas, mas ainda representam uma fração minúscula do dano econômico que causam. Segundo a entrada da crise de Hormuz na Wikipédia, o fechamento atual foi descrito como a maior interrupção no fornecimento de energia desde a crise energética da década de 1970. Segundo o Centro Stimson, um relatório desclassificado da CIA de 2009 observou que o Irã havia adotado uma estratégia na qual algumas minas ou a ameaça de mineração seriam usadas para deter o tráfego marítimo, acrescentando que tal mineração seria tão eficaz quanto um bloqueio. Segundo o Gulf News, nenhum navio confirmado foi realmente atingido por uma mina no conflito atual. A maioria dos incidentes envolve drones. No entanto, a presença confirmada de aproximadamente uma dúzia de minas contribuiu para deter quase todo o trânsito comercial. Em 27 de março de 2026, a Marinha dos EUA não perdeu um único navio para uma mina iraniana no conflito atual. A razão, segundo os analistas de defesa, é uma combinação de fatores. A ameaça de minas ainda está em estágios relativamente iniciais. A campanha de A-10 e Apache reduziu a frota de navios lança-minas do Irã em 44 plataformas. A abordagem de supressão, a montante, tornou o desdobramento ativo mais difícil e os navios comerciais, em grande parte, ficaram afastados, o que significa que há menos navios na água para encontrar quaisquer minas que tenham sido colocadas. Segundo a análise confirmada de The War Zone, o USS Canberra, o terceiro LCS com o pacote MCM, acredita-se que esteja operando na região do Golfo Pérsico, embora seu status exato não tenha sido oficialmente confirmado. A sequência de limpeza planejada usando detecção a laser de helicóptero e sonar de drone USV e operações de distância do LCS ainda não foi confirmada publicamente como executada em um ambiente de campo minado real.
Segundo planos relatados pelo The Times of London e confirmados pelo The War Zone, espera-se que a Marinha Real lidere uma coalizão de Hormuz, combinando ativos de limpeza de minas da Marinha Real, da Marinha Francesa e da Marinha dos EUA, incluindo pelo menos alguns sistemas autônomos, para conduzir operações de limpeza coordenadas quando as condições permitirem. Os analistas de defesa identificam duas condições que tornariam a limpeza de minas viável. Primeiro, a supressão contínua da capacidade de colocação de minas restante do Irã, para que as rotas limpas não sejam imediatamente ressemeadas. E segundo, a redução suficiente das ameaças de drones e mísseis iranianos para que o esse e sua escolta possam operar no estreito sem receber fogo durante o lento e exposto processo de limpeza. Segundo a análise confirmada do Jerusalem Post, limpar completamente o estreito pode exigir pelo menos mais 3 semanas, mesmo em condições favoráveis. E as estimativas sugerem que os resultados podem ser apenas 80 a 90% eficazes, potencialmente ainda muito baixo para que as seguradoras de transporte marítimo comercial restaurem a cobertura. Segundo o ex-comandante do CENTCOM, general Joseph Votel, um esforço sério de mineração pelo Irã poderia realmente complicar e atrasar as coisas. O Irã retém o sistema de entrega de minas com foguetes Fajr 5, baseado em terra, que não requer um navio de superfície e não pode ser suprimido alvejando barcos. Isso representa a principal ameaça de minas assimétrica restante que as contramedidas convencionais contra minas não podem completamente prevenir. Em 1988, uma mina iraniana da era da Primeira Guerra Mundial quase afundou uma fragata da Marinha dos EUA. Em 2026, o Irã supostamente colocou aproximadamente uma dúzia de minas avançadas no mesmo estreito. E esse pequeno número, combinado com ataques de drones e ameaças de mísseis, foi suficiente para deter aproximadamente 1.000 navios transportando 15 milhões de barris de petróleo por dia. A Marinha dos EUA tem um plano. Ele envolve helicópteros equipados com laser, barcos drone de sonar, plataformas LCS de distância, vigilância de A-10, proteção de Apache e uma coalizão liderada pela Marinha Real. A questão é, se esse plano pode ser executado em um ambiente contestado real, onde o mesmo campo minado que a Marinha está tentando limpar é vigiado por forças iranianas que têm todos os motivos para impedir que a limpeza seja bem-sucedida. Nenhum navio dos EUA foi atingido por uma mina neste conflito. Se isso permanecerá verdadeiro, quando as operações de limpeza começarem de verdade, será uma das operações navais mais observadas em décadas. Este vídeo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações conforme a situação continua a se desenvolver.